Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 28 de junho de 2024, sexta-feira. E é com muita alegria e louvor que eu trago para vocês mais um conteúdo. E nós estamos aí na grande salvação de Deus, fazendo aí a leitura, deste tão maravilhoso livro teológico e didático de Wesley Duewel, um grande teólogo. Pois então, meus queridos, no último conteúdo que eu trouxe aqui ontem, no dia 27, nós estávamos aí lendo, o caráter de Satanás. E aí, em um breve momento na leitura, eu li Judas capítulo 9, foi o que eu falei. Todos nós sabemos que Judas, o livro de Judas é só um capítulo. E geralmente, por ser só um capítulo, não se fala capítulo, então só fala o versículo. E eu errei falando capítulo por força do hábito de sempre, na hora da abreviação do livro, aparecer o número, o primeiro que aparece é o capítulo. E eu falei versículo, eu falei capítulo, mas é versículo, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, Judas capítulo 9, tá vendo? Não é capítulo, é versículo. Judas, versículo 9. Então, vocês vão me perdoando aí, no último conteúdo, de eu ter falado capítulo, tá? Pois então, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro, tá? A criação e queda de Satanás. E nós vamos falar sobre a origem de Satanás, tá bom? Vamos lá. Você que é novo no canal, está chegando aí a primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. Você é especial, tá? É como eu disse, estamos aí fazendo uma jornada de leitura da grande salvação de Deus, um livro muito bom. Se você pesquisar aí Wesley Duewel, irmão Pedro Rodrigues, você vai ver aí todas as sequências. E este conteúdo é o 9º conteúdo, tá? Já fizemos aí 8 conteúdos e esse é o 9º, 9 com esse, tá bom? Vamos lá. A origem de Satanás. Mas, quando e como Satanás, o anjo santo, se tornou tão mau e o próprio mal? Você vê aí que o livro, ele já começa com uma pergunta, né? Ele já faz uma pergunta. Mas quando e como Satanás, o anjo santo, se tornou tão mau e o próprio mal? A Bíblia não satisfaz nossa curiosidade, dizendo pouco sobre anjos, querubins, demônios e Satanás. Sua maior preocupação é conosco, seres humanos. Um dia, no céu, Deus nos ensinará muito mais a respeito, mas para o tempo presente, ele tem dado algumas indicações e ensino suficiente para cumprir nossa carência espiritual. Satanás parece ter sido, originalmente, um dos anjos poderosos criados por Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6. Provavelmente, um querubim. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Lembre-se de que Jesus se dirigiu a Satanás quando este colocou sugestões erradas na mente de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 23. Da mesma maneira, Deus parece se dirigir a Satanás através do rei de Tiro, que está em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 17, e do rei da Babilônia,
em Isaías capítulo 14, no versículo 12 ao 15. Porque eles estavam sendo usados e manipulados por Satanás. Em ambas as profecias, originalmente endereçadas aos reis mencionados, Deus ajuda o profeta a discernir a mão de Satanás por trás dos monarcas. Também as palavras de Isaías e Ezequiel vão além do que poderia ser verdade para um rei e descrevem a queda de Satanás, de sua posição como um anjo santo, para um ser demoníaco destinado ao inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Por que Satanás caiu em tal pecado quando ele estava vivendo na santa presença de Deus no céu? Aqui também a Bíblia nos dá respostas. Parece que ele se tornara orgulhoso e convencido de sua posição exaltada. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 6. Ele parece ter planejado competir com Deus, ser independente de Deus e talvez destronar a Deus. Em Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 14. Então, ele tentou Adão e Eva ao orgulho e à desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. E ele usa as mesmas tentações básicas com as pessoas hoje. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Todas as pessoas que colocam sua vontade própria contra a vontade de Deus, de alguma forma, reencenam o pecado de Satanás. O pecado de Adão foi como o de Satanás. Foi planejado, sugerido e motivado por Satanás. Adão pensou estar exercendo sua liberdade, mas, na verdade, estava sendo enganado por Satanás e, ao render sua obediência a ele, ficou escravizado. Todo pecado nos escraviza a Satanás. Todo ser humano que segue e acredita nas mentiras de Satanás torna-se seu auxiliar e aliado. O pai das mentiras e pecados torna-se pai em pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 8 e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. A não ser que todos esses pecadores aceitem a graça de Deus, se arrependam de seus pecados e desfaçam sua aliança com Satanás, unindo-se a Deus, compartilharão do mesmo destino de Satanás e seus anjos caídos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de 10 a 15. Quando Satanás caiu em pecado e se tornou arqui-inimigo de Deus, perdeu sua autoridade no céu de Deus e no seu reino. Parece que ele influenciou alguns dos seres angélicos e santos a segui-lo em rebelião e pecado. Eles são a força ante Deus no mundo invisível hoje. Quando Deus criou a terra e a humanidade, Satanás conspirou para destruir o povo que Deus tinha criado. Estudaremos a conspiração de Satanás para tentar Adão e Eva e fazê-los cair em pecado. Mas primeiro vamos analisar Satanás como ele é hoje,
seu reino e seus métodos. Amém? Eu deixo aqui o 9º conteúdo, tá? A origem de Satanás. E eu vou para o próximo conteúdo, que já é o capítulo 4, no próximo vídeo, tá? Que é o caráter de Satanás hoje, nos nossos tempos atuais, tá ok? É com muita alegria e louvor que eu deixo aqui mais uma leitura deste livro maravilhoso, A Grande Salvação de Deus. Pois então, meus queridos, que Jesus abençoe a todos e que a graça de Jesus possa alcançar a todos, em nome de Jesus, tá? Que Jesus abençoe a todos e vamos que vamos. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Aguardo vocês no próximo conteúdo.